Olá, sou Maria Catarina, faço parte do grupo 3, composto por Alexandro da Silva, Gabriel Leite, Manuel Jorge e eu. Vamos falar sobre um artigo científico que tem como título Aprendizagem colaborativa na resolução de problemas lógicos, experimento com estudante do ensino médio utilizando um jogo digital. Então, o texto vai falar sobre a aprendizagem colaborativa, seus benefícios, não somente usando o suporte teórico, mas fazendo uma análise através de uma pesquisa estatística. Nós vivemos em uma sociedade, então nós precisamos saber se comportar nela. E a educação tem como um dos principais objetivos estimular o pensamento crítico, assegurando ao estudante a capacidade de interpretar e assimilar e debater sobre assuntos sociais. Então, a matemática, como uma ciência, ela visa estimular essas habilidades. Saber se comunicar, assimilar e debater. Então, a gente tem que solucionar qualquer tipo de problema, exige um pensamento crítico e um raciocínio lógico. Portanto, o uso da resolução de problemas como metodologia se faz importante no cotidiano do estudante. No presente trabalho, busca-se apresentar a aprendizagem colaborativa como um recurso metodológico e, quando combinado com a resolução de problemas lógicos e tecnologia, traz diversos benefícios estimulantes na comunicação, no desenvolvimento cognitivo e no raciocínio analítico. Vale salientar que o recurso que foi usado como ferramenta de avaliação para pesquisa foi o jogo A Travessia do Rio. E a gente vê que esses aparatos, tecnológicos, como jogos, vêm se mostrando essenciais, principalmente com o avanço da tecnologia, e principalmente quando usados de maneira consciente. Então, a motivação da pesquisa, ou a pergunta geradora, foi a seguinte: há vantagens expressivas no desempenho de estudantes que trabalham de forma colaborativa quando comparado ao trabalho individual, diante do desafio da resolução de problema lógico por meio de um jogo digital? Durante o artigo, vai surgir a seguinte hipótese, os autores vão fazer a seguinte hipótese: o desempenho de estudantes quando atua em trabalho colaborativo em dupla é superior ao desempenho de quando atuam individualmente na resolução de um jogo digital. O artigo também tem como objetivo avaliar se o desempenho dos estudantes de ensino médio é influenciado positivamente pelo trabalho colaborativo na resolução de um problema lógico proposto em um formato de um jogo digital. Então, a gente tem que... O objetivo também vai girar em torno dessa mesma temática, do trabalho colaborativo e seus benefícios. Então, o foco do texto, o foco do artigo vai ser levantar um suporte teórico e provar também usando uma pesquisa estatística para alcançar esse objetivo, e responder à hipótese vista anteriormente. Como falado anteriormente no objetivo geral, nós vamos trabalhar com esse jogo aqui, Travessia do Rio, para mostrar que pessoas trabalhando em dupla são melhores do que pessoas trabalhando sozinhas. Ou seja, nós queremos mostrar que há uma certa vantagem em trabalhar em duplas, seja em performar melhor ou fazer em menos tempo. Que no caso, nós vamos utilizar esse jogo a seguir. Jogo Travessia do Rio. Para entender um pouco mais sobre o jogo apresentado, vamos falar como funcionam as regras. De acordo com a figura ao lado, o objetivo do jogo é levar todas as pessoas de um canto do rio para o outro. Porém, tem umas certas regrinhas que vão fazer com que você tenha que pensar melhor o que você pode fazer ao levar as pessoas de um canto do barco para o outro. Por exemplo, somente o pai, a mãe e o policial podem conduzir o barquinho. A segunda regra é que, no máximo, você pode conduzir 2 pessoas no barquinho. A terceira regra é que a mãe não pode ficar com nenhum dos filhos sem o pai, e nem o pai pode ficar com nenhuma das filhas sem a mãe. E nós temos mais 2 últimas regrinhas. O prisioneiro não pode ficar sozinho com algum integrante da família sem o policial. E por último, e não menos importante, o usuário do jogo pode ir e vir com as pessoas, quantas vezes precisar. É isso, muito obrigado. Bom, nessa parte da apresentação, vamos falar do desenvolvimento, que serão citados os tópicos do referencial teórico do artigo. Tá. Em sua obra mais famosa, intitulada A Arte de Resolver Problemas, Polya, em 1978, estuda os elementos que compõem a resolução de problemas, cuja estrutura é invariante quanto à espécie do problema. Ou seja, Polya, nesse tempo, começou os estudos sobre resolução de problemas e tudo mais, e não definiu exatamente qual seria o tipo de problema. Tentou, de uma maneira geral, definir métodos de resolução de problema. Em estudo realizado em escolas de ensino básico, Gors e outros, em 2002, analisam diálogos entre estudantes divididos em grupos pequenos durante as resoluções de problemas matemáticos.
Ou seja, nessa parte do estudo, eles já começaram a analisar as falas, as conversas entre os estudantes, resolvendo problemas, e dessa vez já numa área um pouco mais específica, que seria problemas matemáticos. Greenberg, em 2008, propõe aos educadores a seguinte resposta: a matemática serve primeiro para o bem pensar. Alevat-Janoschik, em 2014, propõe a atividade ideal de resolução de problemas em sala de aula como um esforço cooperativo, subentendendo-se que o trabalho em grupo é mais efetivo que o trabalho individual. Então, quem já teve a oportunidade de estudar sobre os métodos de Janoschik e Alevat sabe que, diferente do método de resolução de Polian, ele tenta fazer uma resolução um pouco mais, tipo, sobre mais pessoas, ou em grupo, ou até mesmo em sala de aula e tudo mais. Que, claro, que não significa que o método de Polian priva somente a resolução individual. Não. O método de Polian é um método geral, que abrange todos os tipos de problemas, seja ele de resolução individual ou em grupo. E a resolução de Janoschik e Alevat é um pouco mais voltada para a resolução em grupo. Para Slavin, em 2015, os benefícios em estágio de educação básica são notáveis, pois ajudam a aumentar a motivação dos estudantes, estimular a liderança e potencializar a responsabilidade de atingir metas em grupos. Low e outros, em 1996, citado por Gilles em 2016, observaram que os estudantes alcançaram resultados melhores quando trabalharam em pequenos grupos cooperativos do que quando não foram agrupados, como ocorre em ambientes tradicionais de classe. Então, nessa parte do estudo, eles já começaram a perceber um pouco a diferença entre a resolução do problema individual e a resolução do problema em grupo, vendo que tinha um pouco mais de vantagem a resolução em grupo. E essa troca de ideia favorecia isso. Sofronieau e Poutos, em 2016, enfatizam que pesquisas educacionais no campo da educação matemática têm mostrado que empregar pequenos grupos para várias atividades e exercícios conduz a resultados construtivos e positivos para a aprendizagem do aluno. Retnoat, Aires e Sueli, em 2017, identificaram superioridade da aprendizagem colaborativa em condições de soluções de problemas de álgebra. Ou seja, no slide anterior, então no outro, a gente viu na parte de Gauss e outros que já começou os estudos em problemas matemáticos. Nessa parte, esses três autores citados agora, eles não só adentraram na área da matemática, como também já um estudo mais específico na área da álgebra. Para Gorat, em 2018, a resolução de problemas pode também ser usada como um método de ensino para uma compreensão mais profunda dos conceitos e deve configurar como um dos componentes importantes dos currículos da matemática. Khaled e outros, em 2020, destacam que a resolução de problemas é considerada uma das habilidades mais importantes do século XXI, sobretudo por possibilitar ao estudante treinado obter vantagens em sua vida pessoal e profissional. Então, diante desse estudo, ele conseguiu, esse estudo de Khaled, eles conseguiram enxergar, concluir que o método de resolução de problema, quem consegue ter esse método de resolução de problema bom, também se dá bem, né, seja lá qual for a sua área, ou na vida profissional, na vida pessoal, em ambos, ele se dá bem. Ou seja, a resolução de problemas serve para tudo no nosso cotidiano. Procedimentos metodológicos. Dados da pesquisa. A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Filadélfio Gouveia Neto, no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paulo Souza, em São José do Rio Preto. Os dados foram coletados com 2 das 6 turmas existentes, totalizando 74 estudantes. Turmas selecionadas foram a turma de Desenvolvimento de Sistemas e de Eletrônica, ambas turmas integradas ao ensino médio. O experimento foi conduzido pelos pesquisadores em forma de oficinas interativas no laboratório de informática, e feita então a análise dos resultados.
Tipo de abordagem. A abordagem foi quantitativa, quase experimental. Delineamentos quase experimentais abrangem uma ampla gama de estudos pré- e pós-intervenção, não aleatorizados ou parcialmente aleatorizados. São tipicamente empregados quando há limitações para alteração na alocação de sujeitos que compõem os grupos comparativos. Delineamento quase experimental. É adequado em situações comparativas entre grupos experimentais, diante de restrições para a aleatorização na escolha dos sujeitos que compõem os grupos comparativos. O fator principal do experimento é o tipo de trabalho para a resolução do jogo dos grupos experimentais comparativos. Neste caso, teremos o grupo individual e o grupo dupla. Condições experimentais. 4 oficinas foram realizadas para submeter os estudantes à observação das 4 diferentes condições experimentais. Então, adiante, nós vamos ver essas 4 oficinas. A escolha dos sujeitos, dos estudantes, para integrar o grupo experimental. Nesse caso, eles foram feitos de modo que o número de meninos e meninas fosse proporcional, de acordo com cada turma. Então, o delineamento quase experimental foi organizado da seguinte maneira. Temos um total de 14 estudantes, sendo que 36 são do curso de eletrônica e 38 do desenvolvimento de sistemas. No de eletrônica, nós temos que 16 estudantes foram analisados individualmente na resolução do problema, enquanto 20 fizeram a tentativa da resolução do problema do jogo digital em dupla, ou seja, teríamos aí 10 duplas. Da mesma forma, no curso de desenvolvimento de sistemas, onde 16 alunos tentaram resolver o problema individualmente e 22 no grupo dupla, ou seja, 11 duplas. Nisso, foi feito o comparativo do desempenho entre esses grupos. Como se deu a análise dos dados? A gente tem que a análise dos dados está fundamentada numa análise univariada comparativa baseada em estatística descritiva. Por que univariável? Porque está sendo analisado somente uma variável por vez. Vai ser analisada a variável tempo e depois variável tentativa. E essas análises dessas variáveis, tempo e tentativa, ela vai ser baseada em estatística descritiva. Ou seja, vai ser feita a análise baseado nas medidas de posição e medidas de dispersão, onde vai ser feito a média, mediana, moda, desvio padrão, coeficiente de variação, a variação. Então, a gente vai obter os resultados desse estudo através de estatística descritiva. Teste de Levane e teste de Main-White, vai ser feito para a gente obter resultados mais precisos acerca dos grupos que estão sendo estudados. E regressão linear simples e gráficos bidimensionais comparativos vai ser para a gente ter uma análise mais geral daquilo que está sendo estudado, para a gente entender melhor os resultados. Para o teste estatístico foi adotado um nível de significância de 5%, e se indica um risco de 5% de concluir que existe uma diferença quando não há uma diferença real. Esse teste esse nível de significância também ele vai nos dizer mais coisas sobre o teste de Main-White, mais na frente. Então, o resultado da pesquisa, a gente sabe que a pesquisa gira em torno do trabalho colaborativo, para fazer uma análise sobre os seus benefícios. Mas antes de já partir para a análise do trabalho colaborativo, vai ser feito uma análise do efeito do curso e influência do sexo, para que seja validado o efeito do trabalho colaborativo em dupla. Vamos para o resultado da pesquisa acerca do efeito do curso. Então, a gente tem essa primeira tabela, que vai falar sobre os resultados comparativos sobre o tempo até a resolução do problema. E o valor P relativo ao teste de Main-White, o nível de significância relativo ao teste de Main-White. Então, a gente tem os dois grupos individual e grupo em dupla. Vai ser feita uma análise individual, tanto do grupo de eletrônica e de desenvolvimento de sistema, e comparar esses dois cursos. Então, a mesma coisa para o dupla. A gente vai fazer uma análise do grupo em dupla, porém, olhando para o curso de eletrônica e para o curso de desenvolvimento de sistema. A gente tem o número de pessoas, o número de grupos que foi realizada a pesquisa eletrônica. No grupo individual de eletrônica foram 16 pessoas, no grupo individual de desenvolvimento de sistema foram 15 pessoas, do grupo em dupla de eletrônica foi 9 e no grupo em dupla de desenvolvimento de sistema foram 10. Então, a gente tem a média, também tem o desvio padrão, que vai mostrar quanto espécie
os dados que foram coletados estão distantes da média, né? Que está do lado. Também vamos analisar o coeficiente de variação. A gente tem, quando o coeficiente de variação é acima de 30, vai ter uma autodispersão em relação à média também. Temos a mediana, temos valores extremos, né? Aquele que foi feito em menor tempo e maior tempo. Isso para cada grupo que está sendo analisado de acordo com o seu curso. E também nós temos o valor P, que é o nível de significância. E a gente tem, que a tabela fala, né, que o valor P, que é o nível de significância, é relativo ao teste de Mann-Whitney, né, para cada grupo. A gente tem que esse valor P no teste de Mann-Whitney, né, quando ele é maior que 0,5, não há diferença entre o grupo. Ou seja, a gente tem que o grupo individual, quando é analisado o curso de eletrônica e o curso de desenvolvimento de sistema, não há diferença entre esse grupo. Pode ser que a média seja diferente, pode ser que o coeficiente de variância seja diferente, ou que a mediana seja diferente, mas isso não significa que um curso saiu melhor que o outro. Então, a gente tem que o teste de Mann-Whitney, ele vai falar isso, que quando ele é maior que 0,5, que 0,05, não vai haver diferença entre esse grupo é homogêneo. A mesma coisa a gente tem para o dupla, né? O estudo das duplas. Olhando para o eletrônica e desenvolvimento de sistema, a gente tem que esse valor ele é maior do que 0,05. Ou seja, não vai haver diferença entre esse grupo. Não tem, por exemplo, o grupo de eletrônica não se saiu melhor do desenvolvimento de sistema porque ele tem uma média melhor. Não, esses grupos são homogêneos. Então, não vai haver interferência na realização do problema lógico quando a gente olha para o curso. A gente tem a tabela 2, que vai ter os resultados comparativos sobre o número de tentativa para a conclusão do jogo. E, mais uma vez, vamos ter o valor P, que é o nível de significância relativo ao teste de Mann-Whitney. A mesma coisa, a gente fazer a análise desses grupos, né, do grupo individual e o grupo em dupla, olhando para os cursos, a gente vai ter que o grupo individual, se a gente for comparar o grupo de eletrônica e desenvolvimento, a gente vai ter que o valor P da comparação desses dois grupos vai ser maior do que 0,05, ou seja, não vai haver diferença significativa entre esses dois grupos. Um grupo não saiu melhor porque teve a média melhor ou o coeficiente de variância melhor. Esses grupos são homogêneos e não existe distinção entre eles. A mesma coisa para quando a gente olha o grupo em dupla, olhando a diferença entre eletrônica e desenvolvimento de sistema. A gente vai ver que o teste de Mann-Whitney vai ser maior que 0,05. Ou seja, não vai haver diferença. Para a gente validar isso que as tabelas dizem, a gente tem essa figura, a figura 4 com box plots da comparação entre o curso de desenvolvimento de sistema e de eletrônica. Então, a gente tem esse primeiro gráfico, né, que a gente consegue analisar o tempo de resolução, tanto do grupo em dupla e grupo individual. Por exemplo, se a gente for olhar para o tempo de resolução do grupo em dupla de desenvolvimento de sistema e de eletrônica, não vai haver tanta diferença, seja no seu tamanho, né? A gente tem que o Boxplot ele vai nos dar uma visão mais geral da distribuição dos valores, né? De forma geral, os resultados discutidos nos slides anteriores constituem evidência de que o desempenho dos estudantes não difere de forma significativa quanto aos seus cursos, frente ao desafio de resolver um problema lógico por meio de um jogo digital. Então, não vai haver diferença entre os cursos ou influência do curso para resolver um problema lógico. Um curso não se sai melhor que o outro, não vai haver influência para resolver o problema proposto. Vamos para a influência do sexo, se existe alguma influência nas resoluções de problemas, no problema proposto. Então, a gente tem a variável tempo e a variável número de tentativa. Então, a gente vai fazer a análise e a comparação entre o feminino e o masculino, entre esses dois gêneros. Então, aqui nós temos que a turma ela não era homogênea quanto ao gênero. Então, buscou avaliar se existia alguma influência no desempenho do estudante acerca do seu gênero. E a gente vai ter a mesma coisa usando o teste de Mann-Whitney, que não vai haver diferença entre o gênero feminino e o gênero masculino, tanto para o tempo de resolução quanto para o número de tentativa. A gente tem que os valores, né, os valores de P foram maior do que 0,05, ou seja, não vai haver diferença entre esses grupos, não vai haver influência dessa forma. Não há evidência significativa que existe influência do sexo para resolver o problema lógico. Então, um gênero não se sai melhor que o outro,
quanto ao desafio de resolver um problema lógico. Agora vamos para o efeito do trabalho colaborativo em dupla. Vamos realizar essa análise, tal que é a análise principal, né, a qual a gente quer provar desde o início. Para avaliar a hipótese da pesquisa, primeiramente tratou-se de agrupar as amostras apenas por tipo de trabalho, sem distinção de curso. Ou seja, foi separado em grupo individual e grupo em dupla. O grupo individual foi composto por 31 observação e o grupo em dupla por 19 observação. Então aqui vai ser estudado a variável tempo de resolução e a variável tentativa, olhando para o desempenho do grupo individual e o grupo em dupla, tanto para a variável tempo e variável tentativa. Então a gente já consegue ver algumas diferenças, tanto na média quanto no coeficiente de variação, na mediana, nos valores extremos. E a gente tem, diferente dos outros, que o valor P deu menor que 0,05. A gente tem que quando esse valor é menor que 0,05, vamos ter que vai existir uma diferença entre esses grupos. Ou seja, esses grupos não são iguais. Então, nós podemos concluir que vai haver uma diferença, um grupo está se saindo melhor que o outro. Então, a gente consegue ver que a média do grupo em dupla é melhor no tempo de resolução e também no número de tentativa. A mesma coisa para a média, para a mediana. A mediana, a gente tem que os números de tentativas é melhor, o número de tentativa, quando a gente olha para o grupo individual, o grupo em dupla é melhor do que o grupo individual. Então, quando a gente olha para a mediana, no tempo de resolução, a gente tem que a mediana do grupo em dupla é melhor do que o grupo individual. Mas como ter certeza que realmente o grupo em dupla é melhor? Para isso, a gente vai usar a regressão linear. Então, a regressão linear ela vai relacionar as variáveis, né, estudada, que é a variável tempo e a variável tentativa. Dessa forma, conseguimos comparar os dois grupos pela reta de regressão linear. Nós temos que a reta vermelha representa o grupo individual e a reta preta representa o grupo em dupla. Nós conseguimos observar que o grupo individual vai ter uma maior variância pela reta de regressão linear. A gente consegue perceber que ela é bem maior quando comparado ao grupo em dupla. É possível visualizar também que a inclinação da reta de regressão linear é mais acentuada no grupo dupla. Dessa forma, a gente vai ter que os resultados não são dispersos quando comparado com o grupo individual, pois há uma maior concentração de pontos em torno da reta da dupla. Então, a gente consegue perceber que a reta da dupla ela é bem mais linear do que o grupo individual. Dessa forma, a gente consegue observar a diferença dos grupos estudados. E a gente consegue concluir, através desse gráfico de regressão linear, que o grupo em dupla se sai bem melhor do que o grupo individual. Dessa forma, a gente consegue provar que a nossa hipótese está certa, que há um melhor desempenho no grupo em dupla do que no grupo individual. Os resultados da tabela 4 fornecem evidência de que a hipótese, o desempenho dos estudantes quando atua em trabalho colaborativo em dupla é superior ao desempenho quando atua individualmente na resolução de um jogo digital interativo. Pode ser validada estatisticamente pelos dados empíricos do estudo. Então, através da pesquisa e dos dados fornecidos, nós conseguimos evidenciar que a hipótese ela é validada. Então, após um experimento em 2 turmas de ensino médio tecnológico com um jogo digital chamado Travessia no Rio, agrupando-os em grupos individuais e em grupos duplas, após o estudo teórico mostrado ao longo do artigo, foi possível obter os resultados através da aplicação do jogo, e a resolução de problemas em conjunto é mais vantajosa. Por resultado desse experimento, obteve-se que os grupos duplas, além de conseguir a resolução em menos tempo, conseguiram também em menos tentativas, firmando assim na teoria e prática a importância da socialização das ideias e de dificuldades para tal resolução. Ou seja, não foi esse estudo, essa conclusão não foi tirada somente do estudo do jogo, do experimento do jogo da Travessia no Rio, mas sim também
estudando artigos anteriores e também com estudos semelhantes que fizeram chegar a essa conclusão. Do grupo. Podemos concluir, através da metodologia abordada neste artigo, que o ensino não individualizado propicia aos alunos o compartilhamento de ideias de modo a facilitar a compreensão destes, diante de problemas lógicos. Fato que refletirá não só na boa compreensão dos problemas lógicos matemáticos, como também em situações que surgem no cotidiano desses alunos. Trazemos também o fato de que o ser humano tem por necessidade o compartilhamento de ideias, culturas e saberes para satisfazermos necessidades diárias. Assim, o ser social, dito por Aristóteles, precisa de interação para gerar conhecimento. Assim, a resolução de problemas lógicos matemáticos através do jogo digital pode, como evidenciado, promover a troca de saberes quando trabalhados em grupo, gerando conhecimento e facilitando a compreensão da matemática, além de preparar o indivíduo para lidar com problemas em sociedade. Aristóteles diz o seguinte: o ser humano é um ser social, porque é um animal que precisa dos outros membros da sua espécie. E como foi falado, para gerar conhecimento, assim também ocorre na aplicação da resolução de problemas. Boa tarde, voltamos à apresentação com relação ao mapa conceitual que trouxemos com relação ao nosso artigo que a gente leu. Então, a gente montou esse mapa aqui, em que a gente colocou em 4 fases. A primeira, segunda, terceira, quarta, conforme nós explicaremos mais adiante. Nós temos no começo o retângulo detalhando o mapa conceitual, em que destaca logo abaixo qual o artigo que a gente está utilizando, que no caso a gente está baseando no texto Aprendizagem Colaborativa na resolução de problemas lógicos, experimento com estudantes do ensino médio utilizando o jogo virtual. Logo adiante, nós apresentamos a primeira parte do mapa conceitual, em que nós temos a primeira parte, o método de pesquisa, que a gente está utilizando a usagem da abordagem a quantitativa quase experimental. Logo abaixo nós temos o local de estudo, que é realizado na Escola Técnica Estadual Filadélfia Gouveia Neto. E logo abaixo temos inserido os grupos, que a gente está utilizando o desenvolvimento de sistemas e de eletrônica. Logo abaixo temos ambiente adotado, que é a sala de computação. Logo abaixo nós temos o número de participantes, que no caso foi 74 alunos. Pronto. Agora, indo para a segunda parte e terceira parte, nós temos a segunda parte. Segundo Gourad, a resolução de problemas é considerada uma das habilidades mais importantes do século XXI. E do outro lado, na terceira parte, nós temos a aplicação do jogo, divisão dos grupos. Com relação à segunda parte da continuação, temos que habilidades trabalhadas pelo jogo, que são processo cognitivo, raciocínio analítico, criatividade, comunicação, compreensão, elaboração de um plano, execução do plano e retrospectiva. Agora, a continuação da terceira parte é a aplicação do jogo, divisão dos jogos. Aí nós delineamos 2 caminhos. O grupo que é delineado como grupo individual e o grupo que ficou em dupla. Do grupo individual, nós podemos caracterizar como que eles demoraram mais tempo e não tiveram troca de conhecimento porque fizeram sozinho. Já com relação a grupo em dupla, nós temos menos tempo que foi preciso para realizar o desafio e houve troca de conhecimento porque foi em dupla. E o resultado que nós temos é que 50% das duplas concluíram o jogo em 567 segundos, enquanto apenas 25 dos estudantes em grupo individual conseguiram esse feito. Dessa forma, o desempenho em dupla superou o individual. E por fim, a quarta parte, nós temos a conclusão do nosso estudo. Afinal, existe alguma diferença realmente importante e relevante com relação ao nosso estudo que fizemos do grupo individual com relação ao grupo em duplas? E no caso em questão do nosso artigo, a pesquisa corrobora que sim, que há diferença e que ela é expressiva a favor do trabalho colaborativo. É isso. Muito obrigado pela atenção.